Tenha fé, acredite que o sol amanhã vai brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a te consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Bom dia, Diana. Bom dia a todos. Bom, estamos todos aqui nesse iniciozinho de manhã, né? Eu acho que nesses primeiros minutos a gente tem que dar boas-vindas para todo mundo, né? Trazer aqui para todos uma energia, pelo menos boa, para que a gente inicie esse trabalho de hoje, nesse seminário que vai encerrar a ação do Oitavo Seu, né, que fez essa parceria com a Caminho Azul, com o NEPA, fazendo um curso para que as casas espíritas se capacitem um pouco mais para tratar, para receber, né, essas pessoas tão especiais que a gente tem um carinho muito grande, que são as pessoas com autismo. E hoje a gente está encerrando esse movimento, esse ciclo, com esse seminário, né? Uma manhã inteira com transmissões ao vivo, e está tendo, né, realizações também presenciais lá no Oitavo Seu, na Casa Espírita em Friburgo, Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, né? Então, nesse momento, para que a gente comece a entrar, né, nessas energias, nessa linha de raciocínio, antes de chamar o Caio, né, para falar sobre o nosso movimento, né, a gente vai começar a fazer, né, Caio, uma leitura. Eu vou fazer uma leitura de página, e aí eu vou pedir para você iniciar com uma prece logo depois da leitura, tá bom? Então, partindo disso, vamos primeiro respirar fundo e vamos iniciar a leitura, que o texto, né, que nos foi, né, sugerido é A Bênção do Estímulo. Vou compartilhar minha tela para que todos acompanhem essa leitura, né? Então, vamos lá, compartilhar a tela. A Bênção do Estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se a André a fraqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura,
viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, e em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que lhes restava e verificou os moços amargurados verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira cuidadosamente cerrada e falou aos rapazes com segurança. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a providência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelo resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados, enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com um inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livrai-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre com a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, finda a ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. E assim, nós vamos solicitar prece, então, Caio. Imbuídos
neste clima nascente em nós, onde a esperança das boas experiências, pautadas no ânimo, na alegria, na vitória de nós mesmos, são tantas tribulações, Mestre amado, tantas angústias que permeiam os nossos corações, tantos processos aos quais somos envolvidos pelo seu tenro e afetuoso amor, que seleciona cada segundo de nossas vidas com o intuito de purificar todas as mazelas que carregamos conosco. E de joelhos, olhamos aos céus e rogamos ao Pai, este ser vitorioso, que caminha conosco em todos os momentos, que eternamente nos perdoa, nos afaga, nos concilia, trabalhando em nossas consciências, alimentando o nosso coração ao pão nosso de todos os dias. Este ser magnífico que organiza um universo inteiro, com a sutileza do Pai, que afaga os seus filhos, entregando a estas mulheres magníficas, mães do mundo, o coração que tudo compreende, que tudo entende, que tudo vê. Ó Pai, dai-nos o entendimento, dai-nos a força e a coragem, dai-nos a compreensão, dai-nos a misericórdia, dai-nos o pacifismo, que faça vencer em nós a justiça do amor, que olha para todos os estímulos despreocupado com os resultados, mas focado no valor magnífico da experiência que nos eleva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é teu o reino, o poder, a honra e a glória, para hoje e para amanhã, e para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Assim seja. Bom dia de novo para todos. Bom dia, Caio. Bom dia, Diana. Tudo bem? Depois dessas palavras, a gente vai, fecha, né? Vamos ficar em meditação o resto do dia. Você sabe que ontem eu fiz isso, né? Ontem tem um banco aqui de granito no meio de um bosque. Eu sentei no banco pela primeira vez e meditei. No meio do bosque, assim, o banco de granito. E foi uma sensação incrível esse processo meditativo. E depois eu saí do banco e fui numa árvore. Tirei a camisa, encostei na árvore, assim, uma árvore que deve ter uns 50 anos. Nossa, e eu senti o efluxo da árvore, assim. Parecia que eu fazia parte dela. E foi tão bom. A gente precisa valorizar um pouco mais as experiências naturais. Aquilo que a gente tem visto nos trabalhos, eu acho que é algo muito importante para nós.
Me fez muito bem, eu recomendo. Palavra de médico. Bom, então vamos lá, Caio. Hoje a gente está aqui com uma responsabilidade, né? E eu vou deixar você falar bastante para que todo mundo aproveite bem, né? Sobre o tema, né? Uma das atividades, né? Das casas espíritas e que eu acho que é extremamente importante, porque ela é a porta de entrada, né? Disso que até o texto nos trouxe, que é o caminho da esperança. Né? Eu acho que o atendimento fraterno ele acaba sendo o local onde você pode colocar essa semente da esperança em pessoas que talvez estejam tão sofridas que muitas vezes não conseguem nem ver, né, a linha, né, o caminho que possa seguir. Não é que o caminho vai ser fácil ou não, né? Lembrando um pouco, trazendo um pouco do que a gente trouxe no curso, né, que foi disponibilizado para as casas espíritas, né, a gente sabe que a gente está tendo um aumento do número de casos de pessoas com transtornos do desenvolvimento, e cada vez mais é necessário que a gente saiba particularidades para poder acolher. E o atendimento fraterno normalmente é o primeiro local onde se busca esse local de esperança, né? Então, falar dessas palavrinhas, né, um pouco singelas, eu queria que você, que tem muito mais experiência que eu nesse campo, né, falasse um pouco de como seria esse tipo de atividade, pensando nas particularidades, né, da pessoa com autismo, nas suas diferentes vertentes, nas suas diferentes dificuldades, tanto aqui no mundo físico, né, na matéria, seja no campo espiritual também, para que as pessoas consigam, de fato, plantar essa sementinha da esperança no coraçãozinho das famílias, tá bom? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você começar a falar. Você quer que eu fique aqui junto de você, do ladinho? Tá, então eu fico aqui quietinha, mas fico de quietinha aqui. Tá bom. Não, você não precisa ficar quietinha, não. Essa dupla já funciona bem há muito tempo. Então, você também tem muita experiência. Afinal, a maternidade é com as mães que eu aprendo, né? É com vocês que eu vou observando. Eu sou só um observador. Eu fico olhando vocês trabalharem. E a tecnologia toda está na maternidade. Toda a tecnologia. Deixa eu só te interromper um pouquinho, que uma falha nossa, que a gente precisa se autodescrever, né? Por conta desse caminho. Eu vou fazer a minha, aí depois eu passo para você, tá? Bom, gente, meu nome é Diana, né? Cavalcante. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos escuros, compridos até a cintura quase, porque eu não corto. Um pouco esbranquiçados, né? Estão grisalhos, porque eu tenho 53 anos. Tenho os olhos escuros, né? Castanhos, boca também um pouco larga, com traços misturados de nordestinos e indígenas. Estou vestindo uma camisa branca, tenho brincos perolados, um cordão com 3 coraçõezinhos representando a minha família, né? Eu, meu marido e meu filho. É uma camisa branca da Caminho Azul. Eu estou sentada num escritório em que tem uma cadeira alta de fundo preto, um armário cinza, né, atrás de mim, e uma prateleira azul com alguns entornos, né, um vaso rosa, uma escultura e um aromatizador num fundo de parede amarelado. E agora, Caio, se autodescreva e pode continuar a sua linha de raciocínio, e desculpa ter te interrompido. Não tem problema. Diana não tem cabelo grisalho, gente. Isso aí, elas falam que ela não tem. O cabelo dela é preto, com alguns fios bem raros grisalhos, entendeu? Então, é porque assim, ela às vezes é humilde. Mas ela tem 53 anos, não tem cabelo grisalho. E ela é bem diazinha para uma branca, tá? Bom, eu sou Caio.
Eu sou narigudo, eu sou branco, narigudo, porque eu tenho descendência turca. Meu sobrenome é Abujad, né? Mas eu sou mão aberta, gente, eu não sou mão fechada, tá? É, eu tenho cabelos castanhos, mais escuros, curtos, num formato meio de um topete meio doido. Tenho uma barba, um bigode, estou de camiseta azul, tenho um colar que é um terço preto. Estou com 2 fones de ouvido, estou numa sala que é o escritório, de fundo azul, e tem um sofá atrás. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Queria dar bom dia para a Glória, Regina, as pessoas, a gente lembrando que esse também é um momento de perguntas, né? Eu acho que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no chat. A gente está aqui para também sanar dúvidas. E fiquem à vontade, tá? Mas a Diana estava falando de 2 temas importantes, né? Eu acho que um tema é a esperança, né? E na minha experiência clínica, eu tenho desenvolvido um pouco esse raciocínio de como esperançar, né, as famílias, né? E eu acho que é muito interessante isso, porque nós estamos falando das casas espíritas, que são os locais que acolhem pessoas. E eu tenho aprendido muito sobre isso, eu tenho estudado assim muito como a gente pode acolher os corações, porque a pergunta é como se dá esperança para alguém? A gente quer dar esperança para alguém. Nós queremos sermos fraternos. Nós queremos, quando a gente faz um acolhimento fraterno, né, um atendimento fraterno, a nossa intenção ela é, ela é boa e importante. E o primeiro passo é a intenção, né? O que vem depois é temperado por essa intenção. A intenção ela é como uma fonte de águas límpidas, né? Ela é como um manjar. Ela torna tudo o que acontece bonitinho. Eu já vi gente com boa intenção falar palavrão e eu ficar maravilhado com aquilo, achar lindo o palavrão. A gente hoje se preocupa muito na hora, essa coisa, né, de ter preconceito, as pessoas se preocupam muito com as palavras, por exemplo, né? Eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, eu não posso falar aquilo, porque se eu falar isso é pejorativo, porque se eu falar aquilo é pejorativo, e aí o outro vai se angustiar. Mas é muito interessante porque por trás da palavra tem a intenção. E isso é mais importante que a palavra, né? A gente pode usar o exemplo do negro, por exemplo. Tem gente que se você chamar, dependendo da forma que você fala, o negro, né? Você é ofensivo. Mas quantas vezes eu já vi uma mãe chegar para o próprio filho, ou o marido chegar para a própria mulher, ou a mulher chegar e falar meu neguinho, de uma forma tão carinhosa, tão bonitinha, que acabou o pejorativo ali. Ali é um agrado, né? Historicamente, a gente conhece, por exemplo, Eurípides. Eu estava lembrando, quando a gente vai para Sacramento, às vezes a gente conversa lá com o pessoal, né? E quando você vai ler a biografia dele, a Dona Meca era uma flor, era luz, era uma coisa maravilhosa, ela era linda, né? Mas ela era brava, gente. Então ela era bocuda, ela falava assim as coisas, né? Ela era meio assim e tal, jeito de pessoa do interior. Ela era luz. Mas a gente acha que a pessoa que tem que ser luz, ela só fala coisas educadas, ela é polite. Por exemplo, a Diana é luz, mas de vez em quando ela solta os cachorros, entendeu? De vez em sempre, né, que você está dizendo. Mas você sabe que mas você vê que por trás das questões tem sempre o trabalho, tem sempre o amor, a dedicação aos processos que ela acha importante, que são importantes não só para ela, que são importantes para o mundo, entendeu? Então, assim, quando você olha, assim, às vezes você vê aquela sensação de angústia, mas ali por trás é só amor. Minha mãe, por exemplo, às vezes é assim, né? Brava, tal, que manda, Caio, Caio, não sei o que, você tá fazendo isso. Mas por trás ali é um coração maravilhoso.
Ela está angustiada por causa das coisas que eu estou vivendo e quer. E a gente vê isso, assim, as pessoas, o que tem ali atrás é o que importa. O que importa não é o que sai pela boca. O que importa é o que o coração traz. Isso é lindo, porque nós somos humanos por natureza. Então, assim, a esperança é dada pelo processo. Ela não é dada pelas palavras, ela é dada pela experiência do acolhimento em si. A experiência do acolhimento, ela é algo... Beethoven quer falar alguma coisa. Eu acho que ele está falando alguma coisa mais importante que você, hein, Caio? Beethoven, gente, é o cachorrinho do Caio, que adora participar das lives dele. Mas o Caio falou uma coisa certa, né? O que está no coração é o que mais importa. E no coração do Beethoven está falando alguma coisa muito importante que a gente precisava falar naquele momento. É a experiência. A experiência fraterna é que vai ditar o acolhimento. Ali, o que a gente tem que aprender é que nos centros espíritas a gente gosta de ensinar, como se fosse uma escola. Só que a escola do coração, ela não ensina com textos. Aliás, os textos nos ensinam a sentir. Então, depois da intenção, que é algo maravilhoso e muito importante, que é o que vai temperar tudo, vem a compreensão. Vem a compreensão. Para haver a compreensão, precisa haver um entendimento. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa e você está entendendo outra. Porque a gente entende as pessoas pelos nossos processos, pelos processos que a gente viveu. E a gente quer compreender a dor do outro baseado na nossa experiência. E isso é uma coisa complexa. Porque o outro não está vivendo a nossa experiência, ele está vivendo a experiência dele. Até as palavras que o outro está falando, quando eu receber aquelas palavras, eu vou entender aquelas palavras no significado que eu tenho delas. Não no significado que ela tem delas. Quando Jesus pede para a gente nos despirmos de nós mesmos, é isso que ele está querendo dizer. Ele está pedindo para a gente desconsiderar os nossos conceitos. E isso é a humildade. A humildade não é eu ser pobre, eu não ter dinheiro. Não é eu largar tudo que eu tenho, minha casa, meu lar, e doar tudo para os outros. Isso é uma metáfora. Quando Jesus pedia para as pessoas, dispa de si mesmo, doe tudo que você tem, doe tudo que você tem e me siga, o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, destrua os seus conceitos. Para você entender o outro, você tem que mergulhar na experiência dele. O entendimento vem antes da compreensão, porque é no entendimento que você vai mergulhar em como ele vê os conceitos. E a partir do entendimento, você vai entender como ele está vivendo o processo. Que nós estamos estudando, eu e Diana, é muito legal, a gente está estudando aquilo que a gente viu na Bíblia, né? No Evangelho, que assim, o sofrimento é importante. A gente está vendo isso biologicamente. O que é o sofrimento? Diana pode defender melhor que eu isso. O meu conceito de sofrimento é você sair da zona de conforto. Isso dói. Né? Mas você não precisa sofrer por isso. E essa que eu acho que é o entendimento que Jesus falava, fora né, o sofrimento, na verdade, é você sentir uma dor, mas essa dor não precisa ser triste. Essa dor pode ser alegre. É isso aí. É o que a Diana quer dizer. Você pode sofrer sem sentir dor. E o que é o sofrimento, Diana? Se eu estou adaptado a um estímulo, eu sofro.
Não. Eu já me adaptei a ele. Então, o que é o sofrimento? A exposição a um estímulo que eu não estou adaptado. Não é isso, Jean? Exatamente. E aí meu corpo fica tenso, porque eu não estou adaptado com aquilo. Ele se desafia totalmente a se transformar e se adaptar naquilo. Isso é o sofrimento. O que é a dor? A dor é quando eu não gosto de sofrer. Quando eu fico puto com aquilo. Não quero sofrer. Mas isso é uma oposição à vida. Porque quando eu nasço, eu não estou adaptado a absolutamente nada. Então, eu sofro muito quando eu nasço. É muito dolorido. Por quê? Porque respirar dói, porque comer dói, porque sentir frio dói, porque sentir calor dói, porque tentar andar dói, porque tentar falar dói. Tudo é sofrimento. Entendeu? Isso para todo mundo. Até que eu vou me adaptando. Eu vou me adaptando. Mas existe o amor. O que o amor faz? Ele alivia o sofrimento. Não é isso? Como é que ele alivia o sofrimento? Se eu sou adaptado a uma situação e eu amo a Diana, convivo com ela sobre aquela situação, Ruth Feldman nos descobriu que os nossos sistemas, por a gente ser íntimo e confiante, nossos sistemas de ocitocina entram em comunhão. Como é que é o nome, Diana? Simbiose biocomportamental, não é isso? É, isso aí. Tá estudando direitinho. Tá vendo? Tô indo bem, tô indo bem. Simbiose biocomportamental faz eu transmitir a minha adaptabilidade para a Diana. E aí ela sofre menos. Então, sozinho, o mundo é muito dolorido. Em comunhão um com o outro, o mundo é menos sofrido. Por quê? Se a Diana é adaptada a uma coisa, ela transmite para mim. Se eu sou adaptado a outra coisa, eu transmito para ela. Mesmo que a gente não fale absolutamente nada um para o outro. Só que a gente pode ficar calado. A gente está transmitindo só por amar. Estão entendendo o que é a fraternidade? O que é o acolhimento? É eu entrar em intimidade. É eu entrar em confiança com o outro. Essa intimidade, essa confiança não existe se não houver entendimento. Se eu não desconsiderar todos os meus conceitos sobre aquela experiência e entender a forma que o outro considera aquela experiência. Aí sim, quando eu vivo aquilo daquela forma, eu tenho uma mágica acontecendo. Uma mágica divina que é a compreensão. Quer falar, Diana? Pode falar. E é exatamente isso, né, que você trouxe também, né, que vem... Quando você entende isso, não é que você vai, entre aspas, aliviar diretamente a dor do outro. Você vai aliviar indiretamente, porque você vai plantar, né? Quando você compreende, quando você acolhe, você entra em intimidade com aquela pessoa, aquelas pessoas que estão trazendo angústias que, às vezes, para a sua experiência de vida, aquela angústia, ela é pequena, vamos dizer assim, né? Para a sua experiência de vida, mas é muito dolorida para o outro. Mas quando você entra, né, nessa intimidade que você está trazendo, né, Caio, você consegue compreender e plantar esperança no coração dela. E quando você consegue plantar essa esperança, há um movimento da própria pessoa para que ela vai ver pelo seu olhar que aquilo não é tão difícil, não é tão impossível de aguentar aquela dor inicial, ou seja, alivia a dor. Biologicamente falando, a gente consegue liberar a ocitocina, e que tem poder anti-inflamatório, diminui a dor. Exatamente. Como é que vocês vão saber que esse processo está acontecendo?
Porque quando há a compreensão, quando o outro sente que está sendo compreendido, ele sorri. Porque é como se ele dividisse aquilo com você. Como se ele pegasse metade daquele castelo de pedra que está nas costas dele e dividisse com você. A compreensão é isso. A compreensão é quando eu divido o peso da angústia que eu estou sentindo. E aí, quando eu divido aquele peso, é um alívio muito grande. Então, é muito interessante quando a gente chega nisso no consultório, quando a gente chega nesse ponto, às vezes não é sempre que acontece, mas quando chega, já aconteceu isso, gente, olha, é muito interessante, já aconteceu isso da pessoa acabar de sentar. Tipo, não houve nenhuma palavra, a pessoa entrou no consultório e aconteceu. É mágico isso. Você vai ver um suspiro. A pessoa vai fazer assim, ah, ah, esse suspiro é de alívio, gente, tá? É eu eliminando a dor. Porque a dor, ela não é física, ela fica física. Olha só o que eu estou dizendo. A dor, ela não é física, ela fica física. A dor é do coração. A dor é assim, ó. Eu não mereço isso. Por que que eu estou vivendo isso? Como isso pode acontecer comigo? A dor é uma revolta. É uma angústia muito grande. As pessoas estão angustiadas naquele processo e elas se comparam às outras pessoas, veem que as outras pessoas às vezes não estão passando por aquilo e ela acha que ela é menos importante para Deus, ela acha que ela é menos importante, ela acha que ela foi martirizada. Quando a gente vai ver aquele seriado The Chosen, não sei se vocês já viram, que é a história psicológica do relacionamento de Jesus com as pessoas da Bíblia, é genial aquilo. Vocês vão ver que a maior parte dos milagres de Jesus, elas não foram feitos por magia, assim, pelas mãos. Elas foram feitas, os milagres são processos psicológicos conceituais. Jesus abre a porta dos corações das pessoas com isso que eu falei para vocês. Com esse entendimento. Imagina um ser que nem Jesus se tornar humano. Perfeito. O sol. Ele construiu a terra. Né? Aí ele chega aqui, homem, igual a gente, sem poderes milagrosos. Ele não fazia isso. O que ele fazia? Ele tinha um poder que era o amor. Ele veio aqui e o único poder que ele podia usar era o amor. Então, na hora que ele olhava para alguém e dizia para as pessoas que aquele conceito que ela tinha construído a respeito daquela dor que ela estava sentindo não era real, que aquele conceito não existia, a pessoa se livrava daquela dor. E aí aquela dor emocional deixava de existir. E aí o que acontecia com a física? Então você vê um leproso que na hora que pede a dor emocional de se sentir preterido pelo mundo, por Deus, ele sente que Deus o abraçou pelo olhar de Cristo, pelo abraço de Cristo. Ele tem certeza que ele é preferido. Muda o conceito. Ele tem certeza de que aquele processo que ele está vivendo é bom. O que acontece com o sistema imunológico dele? Bum! Ele toca em Jesus. Alguém tocou em mim. A gente acha que a pessoa veio e encostou nele, que bastava encostar nele fisicamente que se curava. Não é isso. Tocar nele é se envolver com a consciência crística. É entrar num nível, numa vibração que faz com que eleve os seus pensamentos e você se conecta com Cristo. A partir daí,
absolutamente tudo é bom. Você passa a ver a experiência, qualquer que seja, independente dos resultados. Mas meu filho fala, mas meu filho não fala, mas meu filho é agressivo, mas meu filho não é agressivo, mas meu filho anda, mas meu filho não anda, mas meu filho é deprimido, não é deprimido. Eu estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Independente dos resultados, quando eu entro nesse êxtase psicológico, eu sinto que tudo é bom. Eu sinto que eu não estou só. Eu sinto que ser fraterno é algo maravilhoso. Eu sinto que essa dor não é minha, ela é do mundo. Eu sinto que Deus caminha comigo, o meu sistema imunológico se organiza. Mata a bactéria do Hansen. Mata a bactéria do Hansen. A gente está vendo que o sistema imunológico é que faz a gestão do sistema nervoso. Começa a desenvolver coisas que a gente às vezes não tem. Olha só, na pandemia, metade dos pacientes como é que era? Que pararam as terapias, pararam as escolas, ficaram com os pais em casa, animadíssimos. O que aconteceu? Se desenvolveram muito, começaram a falar, começaram a fazer coisas que não estavam fazendo em terapia às vezes. E é exatamente, e é isso, né, Caio, que muitas vezes o trabalho do atendimento fraterno numa casa espírita ou fora dela, né? Às vezes isso vai acontecer, inclusive para que a gente consiga executar isso para que aquela pessoa busque um apoio, né? E é justamente isso que você faz no seu consultório, que às vezes, assim, a gente não está falando que vai ser fácil para aquela família, né? Investir no desenvolvimento de um serzinho que depende da gente para se desenvolver, né? A gente precisa dar o melhor caminho. E eu acho que é esse o grande segredo, né? É a gente tentar organizar com aquela família, com aquele indivíduo que está procurando um pouco de apoio, que a gente seja a mão estendida para direcionar assim, ó, não vai ser fácil, mas é por esse caminho. E aí eu trago um pouquinho até desse texto, né, da leitura inicial. A mãe, ela estava sofrendo da mesma forma que os 6 filhos, mas ela deu o caminho. Não foi fácil, não foi de uma hora para outra, tanto é que eu chamo a atenção, foram 6 anos para que as coisas entrassem nos eixos. 6 anos para Deus é nada, né? Mas para a nossa vida, assim, um pouco mais limitada, são 6 anos. Não são 2 dias, não são algumas horas. É preciso persistência, é preciso dar para aquela pessoa que a gente quer realmente ajudar a esperança de que ela vai conseguir ter forças e vai ter energia para que ela vença aquele desafio. Porque todos os desafios são perante o que a gente sente de mais difícil ou menos difícil. Tem gente que gosta de desafios. Tem gente que tem medo dos desafios, né? Tem gente que não suporta desafios. E tudo isso são olhares diferentes para aquele indivíduo, que vem com uns desafios, né? Você precisa sair do senso comum para poder olhar um indivíduo com autismo. Você precisa ler através dos sentimentos dele e não através daquilo que ele te fala de forma mastigada, né? Porque é muito fácil se relacionar com o outro acreditando só nas palavras, né? Eu acho que é isso que Jesus quis dizer. É muito fácil você acreditar nas palavras, porque elas estão na sua frente, você escuta elas, você executa aquilo que aquelas palavras estão dizendo. Mas entrar no que você trouxe logo no início, na intenção, entrar no que aquilo realmente quer dizer para aquela pessoa, né? Quantas vezes a gente fala de algumas coisas até que são banalizadas no mundo de hoje, todo mundo fala, falar eu te amo hoje você fala para qualquer um, mas para algumas pessoas o eu te amo tem um peso danado.
para outros tem um peso leve. É como se fosse um bom dia. Então, então o que é aquela palavra? É o que está na intenção, né? E quando você se prontifica a dar a mão para o outro, é você realmente entrar nesse universo e dar o peso daquele outro. No texto aí, né, chamando atenção para o texto, a mãe viu que aqueles filhos estavam precisando de ânimo para fazer o que era o certo, o que foi o que o texto final disse, né, lá naquele pergaminho. Sem um trabalho contínuo, não há milagre, né? Foi o que Jesus falou. O milagre está dentro da gente. É quando a gente se auto-ilumina, né? Mas para isso, às vezes precisa ter uma centelha ali ser aflorada, né? Você não é acender a centelha do outro. Eu brinco, nas centelhas já estão lá. A gente lê isso no Evangelho, né? Todo mundo tem uma centelha divina, mas às vezes está tanto vento, né, ao redor dessa centelha que parece que ela vai apagar a qualquer momento. Aí a gente tem que colocar o quê? Um protetor de luz. E aí a centelha volta a ficar forte. Bonito isso, porque o que Jesus traz, esse processo ele é feito literalmente de forma que, como a Diana gosta. Ele tem um processo bioquímico espiritual, certo? A centelha é um fogo. Um fogo. Só que para o fogo tomar conta do seu corpo e iluminar, ele precisa de algo que pegue fogo, né? Algo que conduza esse fogo, que alimente esse fogo. E Jesus usa a ideia da candeia. Porque na candeia você tem um óleo. Tem um óleo ali, um pavio, e você tem ali a centelha, né? Você tem o fogo da vida, que é a centelha divina, e você tem o óleo que queima. E esse óleo? Quem passa o conforto, entrega. Quem acolhe, quem é fraterno, entrega o óleo ao outro. Esse óleo é muito bonito. Quem define esse óleo muito bem é Emmanuel. Ele vai dizer que o óleo, olha que lindo, que é aquele óleo, por exemplo, do Salmo 23, né? Que ele fala que Deus me unge com todo o óleo, né? Ele unge minha cabeça com o óleo, né? E é muito interessante porque Emmanuel vai dizer que o óleo é a confiança. O óleo é a fé. E quando você vai ler os textos, tem uma psicografia, um livro psicografado de Eurípides, depois eu posso trazer aqui para vocês verem. Tá lá em cima. Devia ter trazido. Eu esqueci, eu não lembrei que eu pudesse precisar, mas eu posso depois passar para as meninas, elas passam para vocês. Tem um livro psicografado por Eurípides que ele já em espírito psicografa por um médium, e ele vai contar como ele curava as pessoas. E aí ele vai dizer que existem infinitas formas de você curar, mas três métodos. Três métodos. Primeiro, a técnica, que você pode escolher qualquer uma que você quiser, mas você tem que ser bom nela. Segundo, a confiança de quem aplica e a confiança de quem recebe. Por isso que a confiança é muito importante, porque ela faz os sistemas de ocitocina entrarem em comunhão. A cura é um processo psicológico. Às vezes o corpo não muda, mas o tom do processo experiencial, sim. Isso é esperança. A esperança é quando o processo experiencial daquela situação muda de tom. E é isso que a gente almeja. A gente tem que estar empolgado quando a gente está vivendo aquilo. Porque quando você compreende a dor do outro, existe uma chance muito grande, presta bastante atenção, de a dor do outro te contaminar. Você que é o aplicador. E você sofrer junto com o outro. Em vez de você aliviar a dor dele passar para você. E você sentir uma coisa que se chama pena.
Pena é quando você concorda que aquilo é ruim. E isso acontece muito. Muitas pessoas não querem atender as famílias com autismo, porque se você perguntar para elas assim, nossa, quando elas veem alguém com alguma deficiência, tem um filho assim, fica assim, nossa, coitado, né, daquela pessoa. Ah, eu não conseguiria viver isso, né? Como que você vai ser fraterno se você não acha que aquilo pode ser muito bom? Como você vai passar esperança se você não tem certeza que aquilo é muito bom, se você não está confiante de que aquilo é muito bom para aquele espírito? E para você, se isso acontecer com você. E isso é difícil. Isso está na compreensão. Isso está na compreensão. Isso é difícil para a gente entender. Levou muito tempo para eu aprender isso. Muito tempo. Porque eu achava que ter compaixão era virar, ô, coitado, eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um conforto, porque você está passando por uma coisa muito difícil. Eu achava que era isso. Hoje eu não vivo mais isso. Porque eu vejo que 100% das pessoas que eu acompanhei ao longo de 10, 20 anos, vivendo esses processos, se transformaram de uma forma que eu não me transformei ao longo dos meus 40 anos de vida. As pessoas são melhores espíritos, independente do resultado do desenvolvimento da criança. A criança, às vezes, tem uma deficiência grave, mas ela é o espírito mais feliz da Terra. Já vi isso. Já vi pais que receberam um diagnóstico de uma forma, e que 10 anos depois eram pessoas completamente diferentes. Pessoas, às vezes, ateias, mas muito mais religiosas que eu. No sentido do carinho, do amor, da dedicação, do olhar fraterno para com aqueles que eles amam. Por quê? Porque o filho fala uma palavra, dá um sorriso de volta. Aquilo que para a gente é corriqueiro do dia a dia, que a gente nem dá valor. Eles caem de joelhos e agradecem. Nossa, obrigado. Obrigado. Às vezes eu recebo isso no meu WhatsApp assim. O filho brincou no parquinho com outra criança. A mãe me manda como se fosse o dia mais importante da vida dela. O pai chora de alegria pelas respostas. Isso é ver Deus. Você vê Deus nos pequenos detalhes da vida. E a gente, às vezes, hoje tem tudo, tudo, e não consegue ver Deus. Só vê desgaste, só vê tragédia. Briga porque é de direita, porque é de esquerda, porque é ateu, porque é católico, porque é espírita, porque é não sei o quê. Até dentro do centro espírita a gente briga. Só que essas pessoas não têm tempo para olhar isso. Essas pessoas não têm tempo para olhar isso. Porque elas estão cansadas ali, olhando cada detalhe do filho, estão levando na terapia, tem que trabalhar, tem que voltar, tem que não sei o quê, estão desgastadas, estão estressadas, mas estão se transformando. E aí a gente vai aprender uma máxima, que é uma máxima que eu já falei muitas vezes. Convivam com as mães dos autistas. Convivam com os pais dos autistas. Porque no final das contas, você acha que está evangelizando. E quem está sendo evangelizado é você. Quem está aprendendo os verdadeiros valores da vida e a encher esse óleo de confiança, de esperança, é você. Porque quando a gente acha que está dando, nós estamos recebendo muito mais. Porque se a gente acha que sabe muito, a gente vai perceber que aquela experiência ensina muito mais que a nossa.
E aí sim a gente vai entender que o processo de acolhimento, ele é bilateral. Bilateral. A gente acha que está se doando e, na realidade, nós estamos aprendendo e nos desenvolvendo simples e puramente por conviver com os mesmos corações em comunhão, em simbiose. Isso é que é difícil as pessoas entenderem. Isso é que é difícil as pessoas entenderem. Às vezes, pô, Caio, mas você está trabalhando tanto. Como é que você faz isso, faz isso? Porque quando você está lá, você fica bem. Você recebe também uma energia. Essa energia é boa. Você imagina o anjo de guarda de uma... Eu falo assim, ó, Diana, aprende uma nova, ó. Eu evoco ela sempre, hein? Existe a Nossa Senhora da Mãe dos Autistas, tá? É uma Nossa Senhora nova. É uma Nossa Senhora da Mãe dos Autistas. Imagina a hora que você dá um acolhimento para uma mãe, para uma criança. Um anjo de guarda dessa família, grato por você, vem e te dá um abraço. Obrigado por você enxugar essa lágrima. Obrigado por você fazer diferença na vida dessa pessoa. Obrigado por um conceito de conforto, de alegria, de esperança. A gente dorme diferente. A gente sente esse amor que envolve essas pessoas. E aí a gente fica no céu junto com elas. Diana entende o que eu estou falando, porque além de mãe, ultimamente ela tem convivido com os processos das pessoas também. E ela recebe isso. E outras mães, quantas mães que quando começam a sentir que os filhos estão indo bem, saem de si mesmo e vão... O que ela podia fazer? As mães, elas podiam fazer o seguinte, o filho começou a melhorar, ou ela começou a melhorar o seu estado de espírito, entrou na zona da consciência crística, tá bem. Tá bem. Ela podia fazer o quê? E curtir a vida. Já viu mãe do autista fazer isso? Não, é tudo doido, tudo cristão. O que elas fazem? Vão cuidar das outras. Vai logo atrás de uma outra mãe para acolher. Estão entendendo isso, gente? E vai ser assim para sempre. Por quê? Porque elas passam a ser pessoas diferentes. Elas passam a ser pessoas cristãs. Elas passam a ser a esperança. Ser a esperança. Depois que elas vão se curando, é inacreditável a capacidade que elas têm de auxiliar, de fazer esse cuidado fraterno, de entrar na dor do outro e recuperar e trazer o outro de volta. É incrível. E nós nunca vamos conseguir fazer igual a elas. Porque a vivência que elas têm desse processo é muito mais íntima, é muito mais profunda do que a gente tem. O que a gente precisa é auxiliar cada uma delas, que elas vão virar um exército de transformação de corações. E um exército cristão. Deixa eu completar uma coisa aí, Caio, trazendo para esse entendimento, né, do que é isso, essa visão na prática, né? Quando a gente vê um autista, né, e isso a gente tem falado muito nos nossos estudos, é como se esse indivíduo fosse um termômetro da sociedade, né?
Então, quando você recebe um autista, em qualquer ambiente que você seja, se ele está muito distoante do que a gente acha que é o ideal, é porque esse ambiente está com desequilíbrio, né? Então, quando você recebe uma família com autismo e esse indivíduo está tendo comportamentos muito desafiadores para aquela família ou para aquele ambiente, é porque aquele ambiente está em desequilíbrio. Só que aquela criança, aquela família não tem culpa. E é isso que eu acho que a gente precisa treinar o tempo todo, né? É tirar a culpa daquela família e começar a dividir essa culpa com aquela família. E eu acho que é isso que você chama do acolhimento dessa palavra, né? Quando você sente, né? E aí eu falo como mãe de autista, quando você sente que não está sozinho, você consegue segurar melhor as dores, vamos dizer, do processo. Porque o processo vai acontecer. Tem vezes que a gente se sente sobrecarregado. Não é assim, é quase que impossível você fazer um processo de crescimento sem dor. Uma borboleta linda, maravilhosa, ela só é a borboleta depois de passar por metamorfose, que é um casulo, uma coisa fechada, uma coisa apertada. Uma criança, para nascer saudável, ela tem que sair de um canal, um ser de 3,5 kg, sair de um canal de poucos centímetros de largura. Então, é dolorido para ambos, tanto para a mãe quanto para a criança. Então, a natureza nos ensina que não há transformação sem dor. Não estou dizendo dor, sem desconforto, né? E, às vezes, esse desconforto é tão grande que você precisa, sim, aliviá-lo com pessoas. E quando você sente que tem pessoas que te dão a mão, elas não vão resolver seu problema, não vão resolver o seu filho falar, não vão resolver o filho estar mais sensível àquele ambiente. Mas ele vai estar do teu lado ali, com a mão estendida, para quando você quiser pegar a mão. E pegar a mão é um movimento que aquela família precisa fazer, independente do que você fale, do que você diga. E isso é o que Jesus ensinava da gente não julgar, né? As pessoas, mas ao mesmo tempo não se misturar com aquele sentimento de angústia, de tristeza daquela pessoa. Eu acho que é isso que é esse movimento de não contaminação. Você tem que estar com uma centelha tão forte para ajudar o outro que você precisa também saber até quanto você pode oferecer ajuda, né? Mas você está sempre disponível, você está de coração aberto para receber em qualquer momento que aquela família esteja, mesmo que ela demore a pegar sua mão, né? Porque você quer que ela pegue sua mão. Mas o fato dela não pegar sua mão também faz parte do processo de crescimento dela, né? Muitas vezes a gente dói na gente que quer ajudar, ver que aquela pessoa não está pegando na tua mão, né? Isso é também um aprendizado para a gente. É a gente aprender a não julgar, é aprender a olhar o outro pela cultura e pelo momento do outro, mesmo que aquilo doa muito, né? Dói na gente. E eu acho que é esse o crescimento também do que você falou, é recíproco. Um vai estar aprendendo por uma dor, talvez física, talvez moral, o que seja. E você está aprendendo pela dor que você não pode controlar tudo, né? E esse controle também é o atendimento fraterno na prática, né? É Deus sendo fraterno com você, de você aprender através da dor do outro. E aí a gente compreende a dor da crucificação. Porque quando você vai... Tem um texto do Emmanuel que vai falar sobre o escândalo da cruz. O título do texto é o escândalo da cruz, que vai mostrar Jesus, o que Jesus estava pensando naquele momento da crucificação. É muito interessante isso.
A gente nunca tinha ouvido Jesus no momento da cruz, enquanto ele está lá na cruz. Então, nesse texto, ele descreve o pensamento de Jesus. E é brilhante. É brilhante esse texto. A primeira vez que eu ouvi foi o Haroldo apresentou isso num podcast. E aí eu fui direto lá estudar isso. E é muito interessante como Jesus pensa. E quando você vai ver, ele está sendo crucificado e ele está preocupado. A dor dele é completamente relacionada a como as pessoas estão sofrendo naquele momento. Então, ele está sofrendo com o sofrimento do agressor, né? Dos íntimos, das pessoas que ele ama. As pessoas que ele ama o estão crucificando. E ele está preocupado com elas. Ele está preocupado. Ele está preocupado como que ele vai fazer para as pessoas compreenderem a ideia do evangelho, porque ele sabe que o evangelho vai salvar elas. Então, ele não pode, os atos dele, ele poderia fazer um monte de coisa. Ele é o governador do planeta. Ele poderia tentar acolher, ele poderia tentar dar amor, ele poderia falar parábolas, ele poderia, assim, soltar um raio e matar todo mundo, a gente sabe que Jesus não faria, né? Então a gente não precisa nem falar essa possibilidade. Por isso que eu não sou Jesus, porque eu faria. Exatamente. Então, a gente sabe que ele não faria isso, né? Então, mas ele tem capacidade, ele poderia abrir um buraco ali, né? E resolver o problema. Esse que ele sabe que a morte não existe, então não ia adiantar nada, que você ia dar trabalho lá do outro lado, né? Então ele está lá preocupado que tipo de lição ele vai ensinar para que as pessoas não sofram mais. Então ele está preocupado com o futuro e a confiança dele é tão grande, a beleza da confiança dele é tão grande que ele vence algo que é inconcebível da gente conseguir imaginar. Né? Inconcebível, é isso que ele já não falou. A gente não consegue nem imaginar o que é vencer isso que ele venceu. E ele está focado ali, angustiado. Não porque ele está sentindo dor. Ele não está sentindo a dor, ele está angustiado por causa do sofrimento. Então, a angústia dele com relação ao futuro da humanidade é muito superior a qualquer tipo de dor que ele possa estar vivendo. E ali ele vai e dá um salto quântico ali no processo, quando ele entra no entendimento. Então, o texto vai mostrando ele fazendo esse entendimento. Então, ele está sendo crucificado, ele mostra ele fazendo esse entendimento, entrando em comunhão com as pessoas, com a dor do outro. Ele fica, no texto mostra ele compreendendo cada escárnio. Ele ouvindo o pensamento de todos os seres humanos, ele está ouvindo o pensamento de cada um. Mostra, assim, o pensamento de todas as pessoas. Ele divide os pensamentos das pessoas em temas. Esse está do por que eu não estou respondendo. Esse está preocupado por que eu não me defendi. Esse está preocupado por causa disso, por causa disso. Então ele cria os temas ali todos e começa a raciocinar como ele poderia responder. Eu poderia posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso. E aí ele pega e não faz nada daquilo. E entra nesse processo de compreensão. E entende que o evangelho e a resposta dele vai salvar a humanidade. E aí ele entra naquele raciocínio do perdoar, né? Então, é muito lindo esse texto, porque esse é o atendimento fraterno. Ali ele fez um atendimento fraterno. É o roteiro do atendimento. Exatamente. Um outro roteiro bom que eu gosto, eu acho que a gente até ensinou isso na série Esperança, da primeira temporada da série Esperança. Quem quiser revisar, tá no playlist da Caminho Azul ainda, não tá? Tá. É um roteiro muito bom, que é o roteiro das 7 etapas, né? 7 etapas. Do Nosso Lar. Se você for dividir os 49 capítulos do Nosso Lar, que na realidade são 50, porque no último ele é arrebatado lá, ele se purifica.
Mas os 49 capítulos, você pode dividir ele em 7 capítulos. 7 temas, né, de 7 capítulos. 7 etapas de 7 capítulos. E aí, lá na série Esperança, a gente fez um pouco disso. Mas é muito interessante isso, porque ali você vai ensinar a ser fraterno consigo mesmo e com o próximo. Então, tem uma etapa da cura do movimento psiquiátrico, psicológico. Por quê? Se você não curar a psicologia e a psiquiatria do indivíduo, não há conversa. Você não consegue conversar com ele. Ele não consegue entrar no processo de conversa com você. Então, aí a comunhão não existe. Ele está preso em conceitos. Ele está preso nos conceitos. E aí você não consegue entrar dentro sem sofrer, né? Vamos dizer assim. Depois que há essa cura psiquiátrica, aí que a gente introduz o amor. Depois vem o preparo para o trabalho, depois o trabalho íntimo, depois o trabalho comunitário, depois o estado de iluminação. Então, esse processo ele é muito bonito, né, que é feito no nosso lar, que é como André Luiz se cura lá do outro lado. É algo parecido com o que a gente vai fazer aqui. Que se a gente não fizer aqui, a gente vai fazer lá do outro lado, entendeu? Então, não tem jeito. A gente veio aqui para curar mazelas. E as experiências é que vão nos curar. Porque é durante as experiências que elas vão ser exaltadas, elas vão ser manifestas. É isso que Joana de Ângeles traz. Eu preciso viver as experiências. O que é a porta estreita? São as experiências. O que é a porta? São as experiências, porque elas são eu atraio as coisas que são necessárias para mim geneticamente. Aí tu pensa, eu não gostei dessa pessoa, não gostei desse acordo, não gostei. Aí eu largo o acordo, largo a pessoa e vou encontrar o outro. Aí quando eu encontro o outro é igualzinho. Eu tenho as mesmas experiências com aquele. Eu tenho karma. É um karma. Não é isso. Você precisa viver essas experiências, porque essas experiências você não está adaptado a elas. Então elas te provocam. Aquilo que está adaptado você nem liga, porque nem te provoca mais. Então parece para você que você está sempre vivendo os mesmos karmas, os mesmos problemas, entendeu? E essas experiências é que vão ressaltar aquilo que precisa ser transformado e modificado. Isso é super empolgante, porque a gente não veio aqui para nenhuma outra coisa. A vida real é essa. Não, eu quero paz. Paz quando você estiver adaptado às suas dificuldades. É a paz de Cristo. Senão você vai ter uma paz que é uma ilusão, que é a porta não estreita, que é a porta escancarada. Você vai lá, fica em paz, fica numa boa, longe dos estímulos que te desenvolvem, que te transformam num espírito melhor. Não, e é engraçado que isso vai acontecer. Os estímulos vão, entre aspas, mudar, mas são da mesma base, né? São da mesma base interna. E é isso que eu acho que aproxima, né, dessa questão de você acolher a família com autismo, né, o indivíduo com autismo, em qualquer ambiente, seja na casa espírita, seja em qualquer lugar. É você ajudar a abrir o olho dessa família para oportunidade gigantesca de ressignificar muitos conceitos. Né, Caio? Né, como você falou, eu tive que ressignificar muitos conceitos quando meu filho estava em sofrimento extremo. Hoje, eu posso dizer que eu estou numa maravilha, mas tem pessoas que não entendem que o que eu chamo de maravilha ainda tem desafios. Mas para mim é uma maravilha, porque eu já comecei a dar valor às coisas menores que, assim, do mundo material. Né, é dar valor para quando meu filho fica, né, como eu vou dar não é só uma experiência, como ontem ele ficou numa festa de aniversário, coisa que ele não ficava há muitos anos, e ficou bem, rindo, e sem chance dele entrar em crise por rebote social, porque ele estava mais feliz, simples assim, né? Então isso para mim o evento social que foi o importante? Não. Foi a experiência dele não estar sofrendo com os estímulos sociais daqueles ambientes. Isso é mais importante para mim do que o fato dele ter ficado na festa. A festa em si, assim, né?
Por sinal, é ótima. Eu falei com uma colega que está fazendo a sala da evangelização, uma festa perfeita para a família de autista, né? Uma festa de aniversário de uma pessoa de 84 anos, que começou 1h da tarde, terminou às 5 da tarde, sem som alto, e com todo mundo com comida boa e com poucos estímulos. É a festa perfeita, mas isso é uma maneira diferente de ver festa. 6 horas da tarde eu estava em casa. Eu fico feliz da vida com isso. Mas o fato dele estar num ambiente rindo, socializando, é muito mais importante do que o evento em si. Né? Foi legal, né, para a família que viu a gente lá, mas foi muito mais legal para mim, quanto mãe, ver que ele estava equilibrado num ambiente com estímulos. Né? É muito interessante isso que você está dizendo, Diana, porque eu digo para as mães isso muito assim, o fato do autista ser um termômetro, que é o conceito que você trouxe, que é muito interessante, e que assim, tudo que é bom para o ser humano, para o autista é indispensável, senão ele entra em crise, ele sofre, ele é muito sensível. Nós que convivemos com eles estamos sendo evangelizados 24 horas. Porque a gente tem que fazer aquilo que é bom 24 horas, senão eles sofrem. Então, assim, as pessoas gostam de fazer festa à noite e se divertir, mas isso não faz bem a elas. A diversão faz bem, faz muito bem. Mas beber de madrugada, né, com barulho, isso vai trazer um desgaste para o corpo. É desgastante para o corpo. Então, esse desgaste para o indivíduo com autismo é muito complexo para ele. Ele vai sofrer e entrar em crise. Então, você tem que levar uma vida mais regrada. Aí você vive mais. Entendeu? Se você fizer isso sorrindo, porque você está entrando num mundo real, num mundo muito mais saudável, você olha para esse treinamento de uma forma diferente. Então, às vezes a pessoa está preocupada. Pô, eu não posso ir na festa de noite, não. Mas eu posso fazer uma festa de dia e isso é melhor para ele. Né? Eu posso fazer uma festa mais intimista, que são festas melhores, onde vão ter só pessoas que a gente ama e ele vai gostar mais e vai ser mais agradável. Eu posso viver um mundo que é um pouco diferente do mundo real. Desculpa, do mundo de ilusão, que é o mundo na Terra. Mas quem falou que esse mundo de ilusão é o mundo bom? Quando a gente estiver num mundo feliz, vai ser esse mundo ou vai ser um mundo parecido com aquilo que os pacientes autistas vivem? Né? Será que no mundo feliz a gente vai dormir 00:30, 1h, ou a gente vai começar a ir para a cama respeitando os clock genes que colocam as nossas células para o descanso às 6 da tarde, mesmo que a gente não queira? E que poderia fazer a gente estar vivendo 140 anos. Entende o que eu quero dizer? Como é que Deus faria para mudar a gente se não fosse mostrar a real necessidade através do nascimento de corpos que têm grandes potenciais, mas que se a gente não levar uma vida muito regradinha e um padrão de desenvolvimento específico, eles nos chamam a atenção porque às vezes eles não se desenvolvem tão bem e às vezes sofrem muito. Como é que Deus mostraria isso para a gente se não fosse dessa forma? Com esses seres puros que a gente ama tanto, que não teria a capacidade de nos provocar mal se não fosse por estar sofrendo. Olha a beleza desse processo. Quando você começa a desenhar esse processo para as famílias, elas têm um orgulho de estar vivendo isso, sabe? De estar participando de um projeto cristão, de estar participando de um projeto para a humanidade. O autismo e as famílias com autismo não são, de forma nenhuma, pessoas que estão pagando dívidas, né? Pessoas assim, não, eu vim assim para tá pagando dívida do passado. Todo mundo está pagando dívida do passado. Você acha que a gente está, né? Agora, eu quero participar de um projeto para Cristo. Eu quero fazer diferença para a humanidade. Quando Cristo virou e falou assim,
Quem quer ir lá? Ser os primeiros bandeirantes a desenvolver essas crianças que vão ser diferentes, mas que vão mudar a humanidade no formato de desenvolvimento. Vão mudar a medicina. Não está mudando o que a gente está estudando, a forma de ver o desenvolvimento, está mudando tudo. Forma de mudar a educação. Está mudando a pedagogia, né? Tá sendo, tudo pedagogia. Que se tentou fazer ao longo de séculos, o autismo está vindo agora para quebrar as estruturas, né? No sistema escolar. A gente sonhou, a gente falava assim, tem que mudar, tem que mudar. Eles vêm e mudam. E agora não é 1%, meio por cento da população, é 3, 4, 5% da população, daqui a pouco é 10% da população. E aí a gente tem que mudar. Olha que bonito isso. Então, fazer parte dessa onda de transformação da humanidade, mediante a um sacrifício, né, que é passar por uma vida um pouco diferente, não lembra muito o apostolado? E a gente querendo entrar no apostolado, a gente já está. Não é isso? Você, eu queria ser um apóstolo. Mas lembra, o apóstolo foi crucificado de ponta cabeça. Né? Ou cortar a cabeça, entrou no caldeirão fervendo. Né? Aí você não quer passar um processo, tem que passar um processo, porque a transformação está pelo processo. E essa é a beleza. Essa é a purificação. E olha que Jesus, Deus, está sendo camarada, né? Antes era no óleo fervente, na fogueira, agora é só para conviver pelo amor. Olha só que vantagem que a gente dá. Mas isso só é... Olha só o que a Diana trouxe, gente, que lindo isso. Isso só é permitido ser vivido pelo amor depois de 2000 anos de cristianismo. Porque o cristianismo está em pauta, mesmo para quem é ateu. Porque é o seguinte, antes de Cristo não existia hospital. Antes de Cristo não existia orfanato. Antes de Cristo, quem adoecia era excomungado. Deus não gosta de você, por isso você ficou doente. Se seu pai e sua mãe morressem, Deus não gosta de você, pode ficar na rua. Você é um impuro. Depois de Cristo, o amor impera. Os hospitais, primeiros hospitais, santas casas. Não era isso? Olha que bonito. Né? Então agora eu posso viver o apostolado por amor. Eu posso viver o apostolado por amor. Olha como essa dinâmica desse processo é perfeita. Jesus não erra um segundo. E nós fazemos parte disso. E nós fazemos parte disso no país do Evangelho. No país miscigenado, onde todas as culturas se misturaram. Não importa como, mas elas se misturaram. Onde as linguagens se misturaram. Não é isso que a gente está estudando, já não é bonito isso? Onde as genéticas se misturaram, aonde a gente é hoje considerado o país que mais compreende e que é mais compreendido que mais compreende. A gente é considerado na internet os maiores influenciadores do mundo e os mais influenciados pela internet. Né? Não é bonito isso, gente? A gente tem que estar empolgado. Entendeu? A gente tem que estar muito empolgado. Né? Porque essa é a questão. Quando a gente vai ver aquele Boa Nova, você já leu aquele livro Boa Nova, Diana? O Humberto de Campos tem que ler. No último capítulo, Maria vai morrer. É assim, ó. Humberto de Campos ele vai escrever tipo crônicas da Bíblia. Então, ele pega as cenas da Bíblia e ele começa a escrever como que aconteceu de verdade. E no último capítulo ele vai falar da morte de Maria. E é bonita a cena. Maria encontra um mendigo na casa dela e esse mendigo tá lá, né? A Maria vai oferecer ajuda para ele, com todo amor e carinho. Na hora que ele abre as mãos assim, tá com o furo na mão, e ela reconhece Jesus. Ela cai de joelhos, meu filho. E aí ele fala para ela assim: ai, minha mãe, chegou a sua hora, missão cumprida, tal, tal. E aí ela fala assim: ai, meu filho, antes da gente ir embora, é o seguinte, lá no Coliseu tem uns cristãos que estão morrendo pela gente, pelo cristianismo. E é lindo esse processo, eles vão ser arrebatados, eles são cristãos, eles estão salvos, tal. Mas eles não estão vivendo isso dessa forma, não. Eles não estão sorrindo. Eu estou sentindo o sofrimento deles daqui, a gente tem que ir lá.
né? E aí Jesus, claro, vamos lá, e aí ele vai, a pedido dela, né? Bonito essa intercessão, né? Essa intercessão, ela intercede, né? O amor dela é muito grande, né? Aí ela intercede ali por eles, e aí eles chegam lá, e eles estão lá franzinos, tristes, 3 meses que não come, que não toma água, né? Esperando a morte, outro dia vai ser comido pelos leões, não é isso? Quando eles chegam lá, aquela luz ilumina aquele local de prisão, né, que ficava embaixo da terra. É tão lindo porque eles recebem aquilo de uma forma. Eles olham Cristo, olham Maria, eles não precisam falar nada, né? Aquele abraço fraterno, aquela. Eu te compreendo. Vocês são meus. Vocês são meus. Vocês me. Eles ganham uma energia. Aquele óleo unge eles na hora, o óleo de Deus, e eles ganham uma confiança, e eles começam a cantar louvores de uma forma tão intensa, que tinha uns buraquinhos assim, se você andar em Roma, tem uns buraquinhos que eram das prisões que ficavam embaixo da terra, no meio das ruas de Roma. E as pessoas começam a ouvir esses louvores como se fossem alto-falantes, e ilumina a cidade inteira. No outro dia, o Coliseu lotado, a hora que eles abrem as portas para esses cristãos entrarem e ser comidos pelos leões, aqueles cânticos dominam, eles reconhecem os cânticos da noite, e todo mundo fica assustado, porque aquele uma dúzia de franzino, você imagina, cantando alegre, feliz, porque vai ser comido pelo leão, porque vai chegar em Cristo, né? Essa foi a primeira igreja, né? Primeira igreja, porque ali todo mundo queria ser cristão. Falei assim, eu não tenho medo de morrer. Imagina o general do exército. Falei assim, eu quero um soldado assim, né? Que vai ser comido por leão, tá 3 meses sem comer nada e tá forte, né? E é lindo isso. Então, é essa confiança que a gente tem que viver, esse apostolado nosso. É isso que Jesus já está entre nós. Maria já está entre nós, empolgada. O Francisco de Assis, que é um patrônomo do Brasil, muito lindo, né? Todos eles estão aqui esperando a gente se contactar com eles. Então, o trabalho fraterno, esse trabalho de esperança que a Diana está falando, é quando nós pegamos o coraçãozinho deles e encaixamos com Cristo. Porque na hora que eles entram em comunhão, gente, é lindo, é muito empolgante. Então, isso é algo que a gente tem que viver, porque se a gente entrar no pessimismo, se a gente entrar nas mazelas de todos os processos que a gente está vivendo, a gente perde a oportunidade de viver essa alegria, essa empolgação. Olha que interessante isso, gente. Lógico que eu e a Diana não estamos sozinhos aqui. Né? Quando você estava fazendo atendimento fraterno, vocês não estão sozinhos ali. Tem um monte de anjo que ama a gente. Olha como a gente começou a live, olha como a gente está terminando. Nós estamos ungidos, tá? A gente está quase flutuando aqui. É isso que isso é o atendimento fraterno. Nós fomos atendidos fraternamente aí, por alguém. Entendeu? E isso é muito importante. Entrar nesse clima, nessa consciência crística. E isso é o caminhar sobre as águas, quando Cristo fala. Você sai da psicosfera nublada e tenra da terra e entra nessa nuvem de luz, que é a consciência do Cristo. E às vezes, né, Caio, para fazer isso, é o que você precisa se desconstruir. Às vezes é a linguagem que o outro vai conseguir levantar. Eu brinco muito, né, que às vezes, Caio sabe, a gente tem um grupo de estudos, né, espírita e tal, e muitas vezes eu faço piada, né, e me deu vontade de fazer, enquanto você estava falando, me deu uma vontade de falar umas piadinhas, mas eu vou me controlar porque isso vai ficar gravado e depois vão falar que eu sou boba. Mas me deu umas vontades assim, né? Por quê? Porque às vezes o que o outro precisa é fazer o que você falou, dar um sorriso. Porque quando ele dá o sorriso, você entra com a elevação, com a vontade, com a mobilidade. Só que se a pessoa não abrir a guarda para você, você não consegue entrar, né? E às vezes, sim, é com coisas que a gente até foi treinado a entender que eram coisas do mundo. Às vezes é uma palavra de uma piada, né? Que a pessoa ela se desconcerta, né?
E eu vou ser, sim, taxada como boba, porque sexta-feira eu fui nadar. Técnicos, eles vão se reconhecer se eles forem ver essa live. Estávamos lá, aí a minha técnica, né, mulher, que como Maria, mulher, vou fazer a piada. O meu anjo da guarda está aqui falando para eu fazer a piada, sabe aquele? O meu, né? Sim. A Aquele Maria... que joga planta nos outros. Que joga... Isso. O que acontece, né? Maria é mulher. Se intromete na vida dos outros, manda o filho fazer alguma coisa, né? É mulher. Então, eu e a minha técnica, na sexta-feira, estávamos, né? Ela virou para mim, tem uma fofoca para te contar, né? Aí o outro técnico que faz coisa da vida, ela começou a me contar, ele se aproximou, ele vira pra gente, o que é fofoca? Você sabe, Caio, o que é fofoca? Neste momento, saiu, tirou do mar, né? Porque a gente nada no mar, uma tartaruguinha, colocou a cabeça para fora. Aí eu automaticamente, tá vendo? É tartaruga mulher, já quer saber da fofoca, né? Aí o técnico vira, mas vocês sabem o que é fofoca? Ele pergunta, e ele, como é estrangeiro, a gente pensou que ele estava perguntando sério o que significava a palavra fofoca. Aí a gente começou a explicar, aí ele, não, fofoca é a amiga da babaleia. É um gago falando foca. Então, quando isso às vezes acontece, como foi a gargalhada do Caio agora, você abre o caminho para falar para a pessoa de forma mais leve, que ela precisa encarar aquilo de forma mais leve, né? Ela precisa encarar o desenvolvimento, mas ela vai precisar ter força. Como você contou, né, dos cristãos, né, sendo comidos por leões. Não houve o alívio da comida do leão. Houve o alívio da forma de olhar o leão, da forma de olhar aquele momento. Não houve nenhuma modificação no fato, na experiência. Mas foi o movimento de como eu vivencio aquilo. Então, não vai ser aliviado o fato de uma criança, de um jovem, de um adulto com autismo ser mais sensível, ele precisar de estímulos específicos, ele precisar de uma força dessa família. Não vai aliviar, mas vai aliviar a forma de olhar isso. E isso modifica o mundo. Como eu brinco, aqui em casa é assim todo dia. Todo dia eu tenho que ficar atenta de como está o meu filho. Todo dia eu tenho que entrar em contato com vários ambientes para poder equilibrar os estímulos que chegam a ele para que ele dê conta. Mas isso tem trazido confiança a ele. E quando eu vejo a confiança dele, eu me abasteço com essa confiança, né? Se ele não tivesse acreditando nisso, se ele não tivesse com confiança de que ia dar certo, eu me sentiria insegura. E eu me sentindo insegura, eu não alimento ele, né? Então, acho que... Isso me lembrou uma mensagem para a gente encerrar. É isso que a Diana falou. Bem-aventurados os puros de coração. Porque essa alegria piadista de viver a vida é igual a de uma criança, que é um puro de coração. Quando a gente se despe de nós mesmos e cai na infantilidade que eles estão vivendo e entra em comunhão com eles. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Tá? Porque Deus está nesse tom que a Diana falou. Da fofoca, que é a irmã da babaleia. Tem outra, tá? Mas eu não vou te deixar o clima contaminar. Mas é bonito isso. Essa pureza infantil, que nós educadores, que nós profissionais de saúde, que nós acolhedores, que nós de uma casa espírita, de nós de uma igreja, que nós adultos traumatizados perdemos. E aí, tudo que poderia ser bom, a gente não consegue olhar. A gente perde o olhar.
Então vamos purificar os nossos corações nesse tom. Eu acho que essa é a mensagem final. Eu fiquei muito feliz. Acho que isso aqui me deu uma energia para o próximo ano. Né? E aí a gente tem que se permitir entrar nessa vibração, que eu acho que é esse o segredo, né? Porque às vezes a gente quer sofrer porque a gente foi treinado de que o sofrimento precisa ser vivido, né? A gente entendeu errado o recado, né? Então a gente precisa se permitir também ter uma vida leve, precisa se permitir ter esses momentos, né? Mas, como você falou, momentos desse que são leves, mas que devem ser saudáveis, que devem ser dentro da nossa vida humana, né? Com todas as características de uma vida saudável, né? Então, a gente precisa rir, a gente precisa se divertir, mas não precisa ser num divertimento que leva a declínios, né? A gente não precisa ter uma vida pesada que vai nos trazer peso. Não precisa ser sério o tempo todo, né? Não precisa ter, né, falar do cabelo assim, né? Aí, só para dizer, a gente precisa tomar suco devagar. Sabe por quê, Caio? Que a gente precisa tomar suco devagar? Não sei, Diana. Para ele ser mais suculento. Bom, tirando o momento bobeira. Maravilhoso! Nova Diana domingo. Diana pura do coração. Isso foi desde sexta-feira já. Bom, então, gente, vamos. A gente tem que rir muito, gente. Tem que ter. Tamires. A Tamires que está aqui, gente. Vamos agradecer a Tamires que está nos bastidores. Tamires aqui está rindo, obrigado, porque ela vai passar por isso. O Bernardinho vai trazer essas piadas para ela e ela vai começar a contar isso e vai achar o máximo toda vez que ela for fazer. Tá bom? Eu vou então, Caio, se prepara psicologicamente aí, que eu vou ler uma página e você vai fazer a prece de novo. De encerramento. Para a gente dar um beijo em todo mundo, assim, um agradecimento de estar todo mundo aqui, seja momento síncrono, seja mais para tarde, no momento em que sentir que vai fazer bem ouvir essa mensagem, né, mais para frente, que às vezes vai ser ao longo do dia, às vezes vai ser amanhã, depois da manhã, não importa. Mas hoje a gente quis trazer um pouquinho mais de como fazer o verdadeiro atendimento fraterno, que foi esse que a gente fez, né? E que funcionou para a gente. A gente provou que atendimento fraterno funciona, porque a gente começou de um jeito e terminou de outro. E aí a gente vai ter a nossa leitura e a prece de encerramento. Vou aqui compartilhar aqui a leitura ao acaso, não sei, não li antes, tá, gente? Então, vamos ver o que saiu para a gente agora, que não foi pré-determinado. O incentivo santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou, irritado, contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre. Como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo a observar tanta inflexão de amargura com que sublimava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, clamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, portando ervas e xaropes curativos, da cidade para os campos, utilizando para isso de um jumento caprichoso e inconstante, quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente.
Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade os constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalcando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida saudações habituais. Meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje esse animal? Muitíssimo, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e ordenado despropositalmente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder, de pronto o anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou. Se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível por agora servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus que, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domésticas, e valorizas o teu rústico, mais prestimoso auxiliar. Neste instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar, e Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu. O trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Mantado na pureza das palavras assim proferidas, pelo Evangelho de luz que Cristo plantou na terra. Agradecidos somos pelos dois propósitos pelos quais se nos fazemos vivos e encarnados neste planeta. Agradecidos pelos dons divinos que colocam em nossas mãos a oportunidade do cuidado, do afago e do amor. Dos propósitos que cada um temos em nossas particularidades e individualidades, da influência nos corações alheios, pelos nossos dons, a tudo que resplandece por este planeta, em que a força de Deus habita em absolutamente tudo.
para que possamos transformá-la como co-criadoras. Mas também, Senhor, agradecemos imensamente a oportunidade de conhecermos os nossos defeitos e as nossas dificuldades, mostradas por aqueles que nos cercam no dia a dia, para que possamos, felizes e animados, continuarmos o nosso processo de desenvolvimento e construção de nós mesmos, pois somente assim novos potenciais de transformação sairão de nossas essências para com o mundo. Agradecemos a oportunidade imensa de estarmos todos juntos nesta jornada, abraçados num só amor, num só coração, por Ti e para Ti, Senhor. Esteja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Foi o adolescente que escolheu o texto. Muito bom. Gente, muito obrigado por todos que acompanharam aqui, né, dentro da nossa humildade, né, de tentar passar um pouquinho de um pouco do que a gente já vem aprendendo ao longo do tempo. Agradecer ao Caio de ter disponibilizado esse momento, né, para estar aqui com a gente. Agradecer a Diana e a Tamires. Que também estão aqui, Tamires com Bernardinho, todo mundo que faz parte desse movimento. Agradecer a Camila, que foi a pessoa que começou esse movimento ao longo do tempo, nesses momentos de aprendizado com o autista, né, que foi, vamos dizer, a desculpa que nos uniu, que foi o curso de capacitação para atendimento ao autista na Casa Espírita, e culminando, então, com esse seminário de hoje, todos emanados nessa orbe do bem, e que todos possamos executar no nosso dia a dia os ensinamentos que nos fizeram refletir hoje. Tá? Então, bom final de semana, bom domingo a todos, e uma excelente semana, né, para que todos estejam com a gente todos os momentos. Bom final de semana, gente. Obrigado por tudo, Diana, Camila, Tamires. Que Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau, gente.